E aí, galerinha, show de la pelota, tranquilidade, tudo beleza com vocês? Pessoal, vamos abordar agora os requisitos, uma classificação de requisitos que traz aí a diferença entre requisitos funcionais e não funcionais. Essa talvez seja a classificação mais importante quando a gente está falando de requisitos, porque é aquela que é disparadamente aí mais abordada em prova. Então, muita atenção nessa diferenciação, tá? Beleza, vamos lá então entender o que são aí os requisitos funcionais e os requisitos não funcionais. Meu povo, os requisitos funcionais são as declarações, são as descrições dos serviços que o sistema vai fornecer. Ou seja, como é que aquele sistema, ou quais são as funcionalidades que aquele sistema vai atender, vai realizar. Quais são as funções que ele vai realizar? Como que o sistema vai reagir a entradas específicas? Ou como que ele vai se comportar em determinadas situações? Esses são os nossos chamados requisitos funcionais. Em algumas situações, embora seja mais raro, os requisitos funcionais podem também, né, explicitar o que o sistema não deve fazer, que seria o escopo negativo, né? Você vai descrever o que o sistema não vai fazer. Mas o mais normal, o mais comum, é que os requisitos funcionais descrevam aquilo que o sistema vai fazer, né? Aquilo que o sistema vai fazer. E aí, pessoal, um requisito funcional ele pode ser de usuário, né? Quando a gente faz de forma mais abstrata, ou ele pode ser de sistema, quando a gente faz uma descrição mais detalhada, né? Detalhando as funções, as entradas, as saídas, as exceções, o procedimento a ser realizado ali, nós temos requisitos de sistema. Obviamente que o requisito funcional ele depende do tipo de software que vai ser desenvolvido, de quais são os usuários e da abordagem da organização. Como assim? Se você vai desenvolver um sistema de controle médico, as funções daquele sistema vão ser relacionadas àquele nicho de negócio. Vão ser relacionadas à medicina. Se você vai desenvolver um sistema de controle de comércio, sistema de controle comercial, as funcionalidades, as funções do sistema vão ser voltadas para o controle comercial. Então, os requisitos funcionais, eles são específicos, né? Eles são voltados para aquele nicho de negócio. As funções são próximas daquilo que a organização, os usuários, né? E o tipo de software que vai ser desenvolvido, em que contexto isso vai ser desenvolvido, é que vai trazer para a gente os requisitos funcionais, que é o que o software vai fazer. É o para que aquele software se propõe, né? A ser criado. Então, esses são os requisitos funcionais. Mas os requisitos funcionais não são os únicos tipos de requisitos presentes no software. Nós temos também os chamados requisitos não funcionais. O que são os requisitos não funcionais? Eles são as restrições a esses serviços, a essas funções oferecidas pelo sistema. Então, preste atenção, pessoal. O conceito de requisito é serviços, né? O que o sistema deve fazer e as restrições a esses serviços. Essas restrições são os chamados requisitos não funcionais. Por que é requisito não funcional? O próprio nome já está falando. Porque são requisitos que não estão diretamente relacionados com as funções. Diretamente relacionados com os serviços específicos. Não. São requisitos mais gerais, tá? Vão incluir restrição de tempo, restrição de processo de desenvolvimento, alguma imposição normativa, né? São características mais gerais do sistema, né? Mais gerais do sistema. A gente pode falar aí, por exemplo, em tempo de resposta, o sistema ser rápido, né? Podemos falar aí em confiabilidade, em segurança, né? Proteção de dados. Então são características mais gerais. Facilidade de uso também é um requisito não funcional. O sistema tem que ser fácil de usar. Não é uma função específica, mas é o contexto, no contexto do sistema como um todo, ele tem que ter aquela característica trazida aqui naquele requisito não funcional. Bacana? Então nós temos aí requisitos não funcionais, como desempenho, proteção, disponibilidade, vão trazer características do sistema como um todo, né? Como eu falei
para vocês, tá? E aí, pessoal, é importante dizer o seguinte, ó, que eles são frequentemente mais críticos que os requisitos funcionais individuais. Óbvio, que se o sistema não atender aos seus requisitos funcionais, ou seja, se o sistema não fizer aquilo que ele tem que ser feito, o sistema não vai servir muito para aquele usuário. Mas o que ele quer dizer, né? O que a gente quer dizer quando a gente fala que um requisito não funcional é frequentemente mais crítico? Porque mesmo que o sistema atenda a todos os requisitos funcionais, mas se ele for um sistema extremamente lento, se ele for um sistema que trava muito, ou se for um sistema que não tiver proteção, e você tiver dados sigilosos que puderem ser acessados por terceiros, vai ser um projeto mal sucedido. Vai ser um projeto fracassado. Porque você não respeitou ali os requisitos não funcionais. Aquelas características gerais que são importantíssimas para um sistema, né? Então nós temos aí os requisitos funcionais, pessoal, e os requisitos não funcionais, né? Requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Então vamos destacar aí mais uma vez a diferenciação disso, porque é importante demais saber isso daqui. Com isso aqui vocês já vão acertar muitas questões. Funcionais, declarações de serviços do sistema, de suas reações a entradas e comportamento em determinada situação. Os não funcionais, eles são as restrições aos nossos serviços, às nossas funções oferecidas pelos sistemas. Os funcionais, logicamente, né, que vão depender do tipo de software, dos usuários e do ambiente. Já o requisito não funcional são características aplicáveis ao sistema como um todo, né? Praticamente todo o sistema precisa de características de proteção, precisa ser fácil de usar, né? Precisa ter uma certa velocidade. Frequentemente os funcionais são menos críticos. Não é que eles não sejam críticos ou não sejam importantes, não. Só que comparativamente um com o outro, os não funcionais são mais críticos. Pessoal, né, mais de um requisito funcional pode garantir um requisito não funcional. O que quer dizer que um requisito não funcional pode gerar uma série de requisitos funcionais. Professor, explica melhor esse ponto aí, né? Já que você não falou ainda aqui nessa aula. Olha só, galera, o que é importante de destacar? Vamos pegar, por exemplo, um requisito, né, não funcional de segurança. O requisito não funcional de segurança, ele é uma característica geral do sistema, ou seja, aquele sistema tem que ser seguro. Como é que eu implemento segurança em um sistema? Eu vou ter que criar várias funções para prover segurança no sistema. Eu posso, por exemplo, criar um controle de acesso com login e senha. Isso é uma funcionalidade que vai implementar segurança. Eu posso, por exemplo, ter, né, a restrição na comunicação. É outro requisito funcional que vai preservar a segurança. Eu posso, né, ter, por exemplo, alguma funcionalidade de cópia de segurança, de backup, que eu vou ter também característica da segurança preservada. Então veja que o mesmo requisito não funcional, ele pode, né, gerar vários requisitos funcionais. Ou o contrário, né? Vários requisitos funcionais podem garantir um requisito não funcional. Beleza? Show de bola? Então olha só, né? Exemplos aí de requisito funcional. Pesquisar os custos disponíveis no site. Cadastrar um cliente. Somar dois números. Isso são requisitos funcionais. Né? Requisitos não funcionais. Proteção, confiabilidade, velocidade. Só para trazer para a gente aí alguns exemplos. Né? Alguns exemplos. Beleza? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é a diferenciação de um requisito funcional para um requisito não funcional. Mas, além disso, é importante também saber a classificação desses requisitos. Dentro de cada um deles, né? Quais são os tipos de requisitos funcionais? Quais são os tipos de requisitos não funcionais? Pessoal, os requisitos funcionais, eles podem ser classificados em estáveis ou permanentes e em voláteis, tá? Os requisitos estáveis ou permanentes são aqueles que não são alterados, que não são modificados com muita frequência. A alteração deles é algo muito excepcional. Então, raramente, eles são alterados. Tá? Então, são funções mais estáveis, funções que permanecem sem alteração, que permanecem sem modificação, ao longo de por um longo período de tempo.
Então, esses são os requisitos estáveis ou permanentes. Porém, nós temos também os chamados requisitos voláteis. Os requisitos voláteis, eles vivem em constante modificação, né? E esses voláteis, eles podem ser de 4 tipos. Quais são os 4 tipos de requisitos voláteis? Nós temos os mutáveis, que vão se modificar por causa do ambiente do sistema, né? Que vão ter que se modificar pelo ambiente do sistema, onde o sistema foi inserido. Nós temos os requisitos emergentes, que vão se modificando à medida, né, que você vai compreendendo o próprio sistema. Você vai compreendendo, né, o cliente do sistema à medida que o sistema vai se desenvolvendo. Os requisitos consequentes, que eles vão resultar da introdução do sistema, ou seja, a própria colocação daquele sistema no computador vai gerar um novo requisito. São os consequentes, que vêm de consequência daquilo. E os requisitos de compatibilidade, que depende aí de outro sistema ou de outros processos, né, para fazer a integração, por exemplo, com aquele novo sistema ali. Então nós temos os voláteis, que subdividem em mutáveis, emergentes, consequentes e compatibilidade. Então, os requisitos funcionais, eles são estáveis ou permanentes, aqueles que não se modificam com frequência, né? Podem se modificar, pessoal, mas não é com frequência. E os voláteis, que têm uma modificação muito mais constante. E eles podem ser mutáveis, emergentes, consequentes ou requisitos de compatibilidade, tá? Então essa é uma classificação dos requisitos funcionais. Mas a classificação mais importante dentre os dois tipos de requisitos, né, é a dos não funcionais, pessoal. Os requisitos não funcionais, eles podem ser subdivididos ou classificados em requisitos de produto, em requisitos organizacionais e em requisitos externos. E eu vou mostrar a subdivisão disso daqui a pouquinho para vocês. Só vamos entender antes, em cada um desses três, né, o que eles significam, o que eles representam. Então veja só, os requisitos de produto, eles vão especificar ou restringir o comportamento do software. Comportamento do software. Então são requisitos ligados ao produto, ligados ao software. Quais são os exemplos de requisitos dessa natureza? Né? Desempenho, rapidez que o sistema vai executar, quanta memória ele requer, confiabilidade, né? Para ter taxa aceitável de falha, para o sistema não falhar muito, proteção, usabilidade, que tem a ver com a facilidade de usar o sistema. Então veja que é tudo bem relacionado ao próprio software, ao próprio produto que está sendo desenvolvido. Beleza? Então esses são os requisitos de produto. Os requisitos organizacionais, eles são derivados da organização, como o nome já diz, das políticas e dos procedimentos das organizações. Seja a organização do cliente, ou seja a organização do desenvolvedor. Professor, que tipo de requisitos são esses? Requisito de processo, por exemplo. Se a organização desenvolvedora trabalha com um certo tipo de processo, provavelmente ela vai implementar aquele tipo de processo. Ela trabalha com metodologia ágil, ela trabalha com processo unificado, com prototipação. Provavelmente vai ter um requisito que ela vai implementar naquele sistema, porque faz parte, né, daquele tipo de organização que está trabalhando, né? Requisito de processo de desenvolvimento, né? Linguagem de programação, por exemplo, né? Linguagem de programação, ambiente de desenvolvimento, requisitos ambientais que vão especificamente operacional, ou seja, onde é que aquele sistema vai ser executado, que tipo de maquinário, né? Por exemplo, se na organização do cliente funciona com Linux, ou funciona com Windows, ou funciona no smartphone, ou é um sistema para câmera, o que seja, né? O ambiente, a organização, é importante ser definida tudo isso. O ambiente operacional do sistema reflete no próprio desenvolvimento do sistema, né? E os requisitos externos, galera. Os requisitos externos, eles vão ser relacionados a fatores externos ao sistema, externos ao processo de desenvolvimento, externos às organizações. Ou seja, pode estar relacionado a requisito regulador, né? Alguma órgão regulador, algum órgão legislativo, como por exemplo o Banco Central. Requisitos legais, né? Legislativos, para operar dentro da lei. Requisitos éticos, que vão assegurar que esse sistema seja aceitável pelo público, pelos usuários em geral. Então, são esses 3 tipos de requisitos não funcionais, tá? Pessoal, nós temos uma figurinha que ela mostra essa organização, tá?
E aí é importante sim ter noção dessa classificação aqui. Então eu falei para vocês, né, que os requisitos não funcionais eles são divididos em requisitos de produto, em requisitos organizacionais e em requisitos externos, tá? Produto, organizacionais e externos. O de produto, pessoal, olha só, eles podem ser subdivididos em de usabilidade, ou seja, facilidade de uso do sistema, requisitos de eficiência e erro de eficiência. Pode ser de desempenho e de espaço de armazenamento, né? Requisito de confiança do sistema, que é a confiança a falhas, e de proteção, que é a segurança. Então veja que esses são requisitos que estão relacionados ao próprio produto. Ao próprio produto. Os requisitos organizacionais, eles podem ser ambientais, ou seja, o ambiente da organização cliente ou desenvolvedora, requisitos operacionais e requisitos de desenvolvimento. De repente, algum processo que tem que ser seguido. E os requisitos externos, eles são reguladores, éticos ou legais. Sendo que os legais podem ser subdivididos em requisitos contábeis ou de segurança e proteção relativa à legislação, tá? Então essa é a organização aí dos nossos requisitos funcionais. Algumas questões, pessoal, vão perguntar sim, né? Por exemplo, né, se um requisito de desenvolvimento, ele é um requisito de produto, organizacional ou externo. Então é importante ter uma noção dessa classificação aqui dos requisitos não funcionais. Show de bola, pessoal. Olha só. Então é muito importante que vocês saibam diferenciar os requisitos funcionais dos não funcionais, né? E que vocês saibam classificar, e principalmente os não funcionais. É importante também saber a classificação dos funcionais, mas a dos não funcionais é mais importante ainda. Então, saber que tem requisitos de produtos, requisitos organizacionais e requisitos, né, externos.